Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu acabei de chegar da Escola Ruá e a Escola Ruá é um monte de... É uma escola de verdade e são várias ministrações a respeito de vários temas. Hoje veio o pastor de Ilha Solteira, né, da Batista Moriá de lá, e ele falou sobre cristologia, ou seja, Cristo, né, que é o centro de todas as coisas, e falou como ele tem bacharel em teologia e tal, e aí ele explicou o que é Cristo, como que ele é, quem ele é, né, que ele é Deus, e sobre todas as características dele. Mas a Escola Ruá é uma bênção e ela vai nos ensinar, sabe? Esse período, né, porque na semana eu sempre ia na célula, né, uma vez por semana. E agora eu troquei pela Escola Ruá. E é um período onde eu deixo as crianças em casa, né? Eu deixo as crianças em casa com a minha mãe. E eu ia pra célula e agora eu vou pra Escola Ruá. Mas é um período assim onde eu não sou mãe. Eu não sou mãe atípica, eu não sou mãe de ninguém. É um período da semana onde eu consigo concentrar na palavra, eu consigo estudar, eu consigo ler, eu consigo ficar com a minha mente aleatória, assim. Eu sou eu, tá? Eu sou gente. É um momento assim, sabe? É terapia pra mim. Graças a Deus. E a gente veio ler hoje mais um capítulo, tá? Eu ia vir 6 horas, mas aí como tinha que ir pra Escola Ruá, aí eu fui pra escola e falei, vou fazer depois. Então, ó, a gente vai ler o capítulo 31 hoje, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E o Senhor tem mostrado a sua bondade, Pai. Apesar do Senhor não precisar fazer isso. Porque mesmo quando o Senhor não mostra que o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado pela provisão, pela proteção, pelo cuidado. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos mostrado o que é o amor, Senhor. Muito obrigado por cuidar da minha família, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra e a continuar e a permanecer, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja cada dia mais, Senhor. Cada dia mais a tua palavra, cada dia mais o teu Espírito Santo agir. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler esse capítulo e esse capítulo fala sobre fidelidade, né? Vamos lá. Ontem a gente veio que Ezequias, ele restaurou a adoração, purificou o templo, chamou todo Israel a um arrependimento. E aí, como efeito desse arrependimento, olha o que aconteceu. Quando, 2 Crônicas 31, tá? Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes das deusas Azerá e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Então o povo foi destruindo a idolatria, ou seja, foi restaurando o mesmo culto, dentro e fora, tá? Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupo, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz. E os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus e guardavam os portões do templo, que era a ordem que Davi tinha. Davi que ele arruma essa ordem, né? Vocês vão cantar, vocês vão oferecer sacrifício, vocês vão fazer assim, assim, assado. Ele organizou até as famílias. Salomão continuou
mas depois daquela divisão de Israel perdão, o horário, o CRE não bate. Depois da divisão de Israel do Reino Norte com o Reino Sul, né? O Reino Sul de um lado, Reino Norte do outro, o que acontece? Cada rei, o rei de cá, que é do norte, vai idolatrando os reis que vão se seguindo, e no sul também vai havendo a miscigenação, ou seja, vai misturando o que é de Deus com o que é profano. Então, alguns reis não adoram, aí outros adoram, aí o povo adora, o povo não adora, e fica naquela luta, até que Ezequias restaure isso aí. Então, ó, ele organizou os sacerdotes e os levitas e grupos, dando a cada um a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus e guardavam os portões do templo. Dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para sacrifícios para serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã e de tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. Tinha a Páscoa, tinha a festa da colheita, tinha a festa dos tabernáculos, que é a festa da barraca, essas eram fixas. E aqui no caso da lua, né? Que a lua acho que vai preceder a colheita. Não sei, mas vou pesquisar. O rei ordenou os moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que era direito deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem, isso que ele está fazendo? Ele está mantendo financeiramente os sacerdotes, tá? E levitas, para que eles se dediquem totalmente ao serviço do templo. O que acontece? Pastores, pregadores recebem da casa de Deus para se dedicarem integralmente a isso. Eu não acho certo um pastor receber. Se torne pastor e faça o que ele faz, né? Mas se ele está se dedicando integralmente a ouvir os nossos problemas, a pregar a palavra, a estudar e a levar a quem tem fome e sede, né, de Deus, então é justo que ele receba por aquilo que ele faz, tá? Então ele está restituindo esses homens para que se dediquem apenas ao sacrifícios e ao templo e tal. Então, o rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que era direito deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo, boa noite, tá? Deus abençoe você. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e todos os outros produtos de suas plantações. Trouxe também em grande quantidade a 10ª parte de tudo que tinha. O que significa isso? O povo dá a primícia, tá? O povo dá a primícia das suas plantações e além das primícias, que é as ofertas, eles dão a 10ª parte. O que é isso? Dízimo. Imagina agora, em 2026, né, foi falado que 2026 vai ser o pior ano das nossas vidas, mas 2027 vai ser pior ainda. Ok, tá bom, vambora. A gente já enfrentou dias piores, né? Enfrentamos situações piores, tá? Enfrentamos pandemia, meu Deus. O que é 2026 perto da pandemia, gente? A gente enfrentou de todo mundo ficar dentro de casa, ninguém saber como vendia,
aquela tribulação, entendeu? A gente enfrentou pandemia, a gente quase morreu na pandemia. Olha lá que teve muita gente que infelizmente morreu na pandemia. Então, o que será 2026 perto disso, entende? Nós temos que enfrentar, encarar. Mas você vai ser fiel a Deus nos seus dízimos em 2026? Tá aí uma pergunta. E se o financeiro apertar? E se o money diminuir? Você vai ser fiel a Deus com o seu dízimo em 2026? Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Para e pensa. 2026 promete ser um ano muito difícil, tá bom? Tivemos dias piores, como a pandemia. Mas se apertar financeiramente, você vai continuar sendo fiel a Deus? Porque aqui, quando o rei Ezequias fala para eles serem fiéis, eles dão a primícia, que são ofertas, e o dízimo. Vamos explicar uma coisa, para quem não entende, tá? O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte do seu salário. Por que do salário? Porque nós usamos a moeda dinheiro para fazer as coisas. Antigamente, trocávamos alimento por alimento. Então, eu, Dona Rafaela, tinha lá, eu produzia arroz. E aí eu produzi mais arroz do que eu vou consumir. Então, eu precisava de sal. Né? Todo mundo precisava de sal. Sal era uma coisa que custava caro, assim, literal, em trocas, porque sal todo mundo precisava, é essencial para o nosso organismo. Nosso organismo é de água e sal. Então, por exemplo, eu tinha bastante arroz, mas o seu João tinha feijão. A Dona Maria tinha, sei lá, bastante verdura. O seu José tinha, sei lá, farinha, né? Bastante farinha de trigo. Entende? Então, nós trocávamos alimentos. Então, por que que a oferta e o dízimo era de alimento? Porque nós trocávamos alimento. Foi inventado o quê? Foi inventado o dinheiro, a moeda. Então, nós trocamos moeda por alimento. Trocamos moeda por roupa. Trocamos moeda por absolutamente tudo que conhecemos. Desde o lazer até o básico para existir. Trocamos moeda para ter luz e água encanada, né? Luz elétrica. Trocamos moeda para tudo. Tudo nessa vida precisa de moeda. Então, o tolo que fala que não precisa de dinheiro é tolo, visto que tudo é trocado por moeda. Porém, o dinheiro não pode comandar a nossa vida, visto que ele é mamon, quando ele se torna o rei da minha vida. Quando eu vivo pelo dinheiro apenas, e ele é o meu alvo, ele vira um ídolo, mamon, ele fica em cima da minha vida. Quando eu trabalho, mas o dinheiro não é o meu rei é Jesus, o dinheiro é meu escravo. Ele faz aquilo que eu preciso que ele faça. Tanto o essencial, que é sobreviver e viver, como ter prazeres, né? Obviamente, prazeres que agradam a Deus, tá? Um lazer. Agora, é besteira eu falar que o dízimo não deve ser dado porque, não é certo dar dinheiro para a igreja. Mas, cara, é a moeda. Hoje se troca moeda por tudo. Visto que eu troco moeda por tudo, eu devolvo, eu não dou, eu devolvo 10% do meu salário, visto que quem me permitiu ter salário é Deus. Por que que foi Deus? Toda obra-prima do mundo, foi Deus que fez. Então, se eu conseguir na Terra, no planeta Terra, algo que não foi Deus que fez, eu consegui, olha, eu tenho algo que Deus não fez, então beleza, é meu dinheiro, é minhas coisas, mas não existe. Roupa, saiu da ovelha, saiu do bicho da seda, foi Deus que fez, tá? Produtos de higiene, sempre tem uma base de alguma coisa que foi Deus que fez, o petróleo, coisas que Deus fez. E aí, onde Deus fez? Escondeu lá debaixo da terra. Entende? Então, assim,
tudo, não há nada de novo debaixo do céu. E tudo que foi feito foi Deus que fez. Então, em 2026, quando o bicho pegar e apertar, você vai ser fiel a Deus? Tem que se perguntar. O que acontece? O dízimo é os 10% de uma devolução daquilo que ele me dá. Ele me permite ter um salário, ele me permite ter uma renda, ele me permite comer, ele me permite respirar. Tudo isso é de graça, né? De graça. Ele me permite respirar, ele me permite andar, ouvir, escutar, falar, meus órgãos funcionar. Tudo isso, ó, eu nem conseguiria pagar. Porém, a oferta é o meu coração. Então, por exemplo, eu dei meu dízimo esse mês, mas eu não tenho mais para dar. Mas eu posso ofertar R$2. Cara, ele vê seu coração. Então, você não precisa ofertar aquilo que você não tem. Nossa, dê R$1.000 pela toalhinha da igreja. Ó, se essa bênção alcançar você, essa palavra, você vai depositar em nome dessa palavra. Jura? É sério que eu vou ter que comprar uma bênção? Entende? Então é por isso que é importante eu entender a palavra de Deus, para que eu não caia nessas furadas, tá? Para que eu não caia nessas balelas. Você não precisa comprar bênção, porque tudo isso já é gratuito e foi disponibilizado quando Jesus morreu. Você não tem necessidade de ficar dando dinheiro para campanha X, campanha Y, campanha Z, nada disso, nada dessas besteiras. Se você quer estar dentro da lei de Deus, devolva seu dízimo como agradecimento. Eu sou grata por aquilo que Deus me deu. Eu não sou obrigada, eu sou grata, entendeu? Então eu sei que mais pessoas precisam ser alcançadas, então eu vou dar de bom coração, porque eu sei que mais pessoas vão ser alcançadas, mais igrejas vão estar abertas, mais gente vai chegar, mais palavra vai levar um alimento a quem precisa e assim por diante. Porque hoje pode ser que alguém precise de uma cesta básica, mas amanhã pode ser eu. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Pode estar tudo lindo agora, mas e se amanhã eu precisar de uma cesta básica? E se depois de amanhã meus filhos, enfim, meus parentes, entende? Então a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, gente. Então, será que eu vou ser em 2026, se o bicho pegar e o dinheiro encolher, eu vou continuar sendo fiel a Deus? Porque Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o primeiro. Ah, Rafa, mas no dinheiro também? Em tudo. Deus tem que ser o primeiro no seu dinheiro. Deus tem que ser o primeiro nas suas orações, na sua manhã, nos seus dias. Deus tem que ser o primeiro de você ler a palavra dele. Deus tem que ser o primeiro nas suas atitudes. Deus tem que ser o primeiro no seu coração. Tá? Então, examine o homem a si mesmo. Ou seja, eu tenho que olhar para mim e pensar, eu estou desagradando a Deus? Eu estou fazendo mesmo aquilo que Ele manda? Entende? Porque se você está em paz com Deus, se está tudo bem, se Deus está te aprovando, se tá tudo certo com Deus, não importa o que o mundo, as pessoas digam. Entende? Você tá caminhando ok com Deus? Você tá em paz? Você tem paz? O Espírito Santo tá tudo certo com você? Você tem orado? Você tem falado com Deus? Tá tudo organizado? Se tiver tudo organizado, não importa o que o mundo diz, como o sistema financeiro vai funcionar, 2026, 2027, nada disso importa. Importa a tua relação com Deus. Entende? Mas que você seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, no seu dinheiro, na sua vida em 2026, porque provavelmente o bicho vai pegar. Provavelmente. Você vai andar pelo que o Lula diz, pelo que o governo diz, pelo que o comércio diz. Não, você vai andar pelo que Deus diz. Mas e se apertar? Entende? Então a gente tem que se preparar para ser fiel, mesmo se as coisas não forem como a gente quer que elas sejam, tá? Então, ó,
O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes levitas tudo o que era direito deles, a fim de que eles pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte, a primeira. Não é o que sobra não, é a primeira. Deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e todos os outros produtos de sua plantação, as primícias. Trouxe também uma grande quantidade da 10ª parte de tudo que tinham. Os que moravam em Israel e os moradores de outras cidades de Jerusalém também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros, e a 10ª parte de tudo que tinham dedicado ao Senhor seu Deus, e juntaram as coisas em grande montões. Olha só, em grande montões. Começaram a amontoar as ofertas do 3º mês e terminaram no 7º mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus, o Senhor, e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões, e os grandes sacerdotes Azarias, descendente de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer estas ofertas ao templo, todos nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo e por isso temos comida até demais. Ou seja, eles davam, mas eles recebiam de volta de Deus. Porque não é uma troca, é um coração agradecido. A palavra, ela vai funcionar. Oi, boa noite, tá? Deus te abençoe. Quando a palavra diz que dê e lhe será dado, é verdade, tá? Por quê? Porque eu planto e eu colho. É um princípio de colheita. E quando a palavra diz, né? Deus fala, provai-me nisso, ou seja, nos dízimos, se eu não vos abrir as janelas do céu, isso é verdade. Quando eu dou, ele vai abrir. Mas antes de eu dar, ele vai consultar o meu coração, a minha intenção. Ou seja, se eu estou dando para receber, ele vai dar? Vai dar, porque o dar é de Deus. Mas lembra que tem 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, um trigo pode germinar, né? Geralmente aqui a palavra fala de trigo. Um trigo pode, numa espiguinha, né? Eu não sei se vocês já viram o trigo, ele é cheio de sementinhas, uma espiguinha assim. Aquela espiguinha pode germinar 30 sementes, pode germinar 60 sementes ou pode germinar 100 sementes. Quando o meu coração é sincero e eu dou sem querer negociar, barganhar com o Senhor, pode ser que a minha colheita seja 100, o máximo que pode vir. Mas quando eu quero barganhar, a lei vai funcionar. Porque é de dar, Deus, é de Deus dar, né? É a natureza dele dar, de gratuitamente. Mas pode ser que pela intenção do meu coração venha só 30. Então, uma coisa que era para ser abençoada e frutificada em 100, vem 30, vem reduzido. Vem, mas vem reduzido. É por isso que a gente não pode barganhar com essa palavra, tá? Então, por exemplo, a palavra que Deus fala, provai-me nisto, ele quer dizer... então ele quer dizer que não pode provar ele? Você pode provar ao Senhor. Mas também está escrito que Jesus falou, não tentar o seu Deus, não tentar, não provar o seu Deus, não provocar o seu Deus. Isso quer dizer que quando se fala de dízimo, eu posso provar Deus, a fidelidade dele? Posso, e a fidelidade dele vai funcionar. Mas de 30, 60 e 100, pode ser que venha só 30. Tá funcionando a fidelidade dele? Tá. Mas a gente quer 30? Não, a gente quer 100. Eu quero 100. Não sei você, eu creio que você também quer 100. E quando a gente fala de dízimo, a gente não fala de obrigação.
Ai, eu tenho que dar o meu dízimo. Porque a obrigação já não é amor. E quando a gente fala de dízimo, o dízimo nada mais é do que uma devolução. E devolução significa que eu já fui abençoado. Então, peraí, eu respiro, não respiro? Eu ando para lá e para cá, meus órgãos funcionam, eu tenho a oportunidade de ter uma família, eu tenho a oportunidade de ter uma casa, um teto sobre mim, eu tenho, enfim, gente, pelo amor, se a gente for contar tudo que acontece na nossa vida só do fato da gente abrir os olhos e falar, tô vivo, isso não dá para se pagar a Deus. E ele nem faz para que seja pago, é gratuito, também ele nos deu livre-arbítrio. Porém, ele me dá a oportunidade, visto que tudo é trocado em moeda, de ter financeiro. Ou seja, eu posso trabalhar, eu posso vender algo, eu posso fazer alguma coisa da minha vida. A não ser que eu seja um preguiçoso, né? Aí eu não faço nada. Aí eu não faço nada. Mas ele me dá a oportunidade de ter moeda, visto que a gente já não troca mais alimentos. Então é moeda. E se ele me dá, depois de tudo que ele já me deu, ele ainda me dá a oportunidade de ter moeda, por que não abençoar, visto que isso é devolver? Mas por que não fazer com meu coração de gratidão, devolver aquilo que ele me deu? Aliás, não é nem aquilo que ele me deu, porque eu não sou capaz de devolver aquilo que ele me deu. Ele já me deu salvação, além da vida. Entende? Aí eu posso ofertar, pô, eu tô tão grata e eu posso ofertar, mas nesse mês foi difícil, eu posso ofertar R$2, ele vai aceitar? Claro que vai. E sobre essa oferta de R$2, ele multiplica 100 vezes mais. Eu dei com um bom coração, imagina R$2 multiplicado por 100. Entende? Não vira 200, a não ser que eu esteja doida? Entendeu? Então, ofertar e dizimar não é um sacrifício, não é uma idiotice, porque eu vou sustentar o ladrão do pastor. Gente, a oferta é queimada, na hora. Eu tenho um valor, eu separei o valor, eu vou de fato colocar aquele valor na casa do Senhor. Pronto, a oferta foi queimada. Não é quando eu coloco lá no alforge, né, que chama-se alforge ou aquele saquinho, eu não sei como é que chama o saquinho lá, eu acho que é alforge também. Não é quando eu coloco lá. O Senhor já recebeu na hora que eu decidi dar e fui entregar, entendeu? Eu decidi no meu coração, não, eu vou entregar mesmo. Ali foi queimada a minha oferta, Deus já recebeu. O meu ato já foi consumado. Agora, o ato do pastor, do padre, do papa, com eles. A partir do momento que aquele dinheiro é de Deus, se ele tacou a mão ali, já deu ruim. Já deu ruim para eles. Já é do Senhor. Aquele dinheiro já tem um selo, entende? Então, a partir do momento que aquele padre, aquele pastor tocou naquilo, já amaldiçoou, ele trouxe maldição para ele. Quanto tempo vai demorar para ele pastar essa grama? Aí é com Deus. Mas que ele vai pastar a grama, vai. Aí ele já tá plantando grama, entendeu? Então, que em 2026 você consiga ser fiel, entende? Porque pode ser que a grama aperte, não tô dizendo que vai ser isso. A gente tem um Deus, a gente vai confiar nele. Mas e se apertar? Seja fiel, porque essa fidelidade também conta em nosso favor, entende? Da sua gratidão, do seu coração de amor a Deus, tá? Então, eles amontoaram tanto, que tanto eles tinham, né? O pessoal, os sacerdotes e levitas tinham, quanto o povo tinha. E quanto mais o povo tinha, mais o povo abençoava. Mais o povo abençoava, mais o povo tinha. Mais abençoava de novo. Tá vendo como é um ciclo? Deus me dá. Eu dou, apesar de, eu dou sim, né, eu já falei, não conseguimos dar, mas nós devolvemos, ou fazemos nossas ofertas, aí Deus me devolve, ele me dá de volta, e aí eu agradecido, dou de novo, aí ele me devolve de novo, então é um ciclo, vai rodando, entendeu? Não para,
Segunda Crônicas 31, 11. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo. A coisa foi ficando tão grande, o povo foi tão abençoado e o povo retribuindo, que preparou depósitos no templo. E isso foi feito. Foram honestos, lembrando que pode ser que na tua igreja o pessoal seja honesto e pode ser que não seja, mas a gente já sabe que eles foram amaldiçoados se fizeram ruim, né? Se fizeram número 2. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha o ajudante seu irmão de Simei, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e de Simei: Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josadabe, Eiliel, Ismaquias, Maate e Benaias. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Imma, estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria, ou seja, eu tive vontade, por gratidão fui lá e dediquei algo ao Senhor. Ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré. Fielmente quer dizer, esse povo é fiel, esse povo é honesto. Éden, Miniamin, Jesua, Semaias, Amaria e Secanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas. Então repassavam, né? Porque tanto levita quanto sacerdote recebia do templo, ou em dinheiro ou em comida, tá? Eles faziam só isso. Eles trabalhavam para isso, para o povo, tá? Que é o que os pastores e líderes que trabalham somente para Deus fazem, recebendo um salário ali, uma porção. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos que pertenciam, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não na lista dos antepassados. A distribuição era feita a todos os homens de 30 anos para cima, que iam ao templo para fazer os seus serviços diários, de acordo com o grupo que pertenciam e o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com os grupos de famílias. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo a qual pertenciam. Lembrando que tinha louvor, tinha o povo que lavava bacias e coisas que eram feitas no ritual, né, no templo ali no sacrifício. Tinha quem matava e descarnava os bichos, tinha quem ficava de acender ali as coisas, né, os sacerdotes que ficavam e os levitas para acender, para manter as chamas acesas da menorá, a menorá que era um candelabro que ficava ali no Santo dos Santos. Enfim, eram muitas coisas para fazer e muitos sacrifícios por dia, tá? Na lista estavam também o nome das mulheres, dos filhos e das filhas, isto é, da família inteira. Então toda a família era sustentada. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuir os alimentos que eram para os sacerdotes e os descendentes de Arão. Os descendentes de Arão. O sacerdote era só descendente de Arão, tá? Que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor. E também os alimentos que eram para todos os levitas, cujo nome estavam na lista. Esses sacerdotes, eles tinham cidades somente para eles morarem, tá? Lembrando que eles não receberam terra. Quando foi distribuído ali entre as 12 tribos, né? Terras em Canaã, os sacerdotes receberam cidades para morar.
porque eles tinham que se dedicar ao templo. Então a tribo de Levi e os sacerdotes não foram incluídos na distribuição de terra. Eles receberam cidades e eram mantidos pelo templo, tá? Foi isso que o Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, vamos ver o que ele é. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor, seu Deus. Tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei, deu certo. Porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Vai dar certo, gente. Vai dar certo, tá? Então, assim, mesmo que a gente passe por tribulações, mesmo financeiras, emocionais, de saúde, mesmo que 2026 não seja o ano mais maravilhoso do mundo, porque a gente está esperando um ano bom em Deus, né? Na previsão de todo mundo vai dar ruim. Mas a gente está esperando um ano bom em Deus, porque é Deus que rege a nossa vida, não é o governo Lula ou o governo Bolsonaro, ou seja quem for, não é o governo. Mas se não for tão bom assim, entende? A gente tem que estar pronto para ser fiel do mesmo jeito, entende? Se não for tão bom assim, eu vou adorar. Se for bom, eu vou adorar, porque eu vou estar feliz pra caramba. Mas e se não for bom? Eu vou adorar também, eu vou dar o dízimo também, ainda que o meu dinheiro aperte. Eu vou fazer o que Deus manda, ainda que as coisas não estejam indo bem. Entende? A fidelidade de Deus é mais difícil da gente provar a fidelidade para Deus quando a coisa vai mal. Porque quando a coisa vai boa, é tudo felicidade, é tudo alegria. Quando eu vendo pra caramba, quando, né, meu bolso tá cheio, meus filhos estão com saúde, tá tudo certo, eu tô em paz, tá, né, meu emocional tá, ó, lá em cima. Quando tá tudo bem, é muito fácil ser fiel a Deus. Mas e quando a coisa vai ruim? E quando meu dinheiro não sobra ou então falta, e eu tô comendo aquele ovão estrela no mês inteiro? E quando meus filhos de repente ficam doentes ou eu fico doente, e às vezes uma doença não tão legal, né? Não vamos dizer de morte que ninguém vai morrer não, em nome de Jesus. Vamos morrer não. Mas você entendeu? E aí? Adorar a Deus na dificuldade é o que mostra para Ele que nós podemos ser aprovados. Porque a aprovação do Senhor, ela vem diante da dificuldade mesmo. Se Deus der pra gente, não que Deus é mau, tá? Mas se Deus der pra gente somente momentos de alegria, como nós diremos pra Ele, eu amo o Senhor? Entende? Então, nos momentos maus, que a gente não pense que Deus se revoltou, ou, sabe? Eu tava pensando uma coisa hoje, eu tava até falando com Deus isso hoje. Do que adianta eu, vamos supor que tá tudo dando errado na minha vida, do que adianta eu, que nem criança, estribuchar? Ah, porque Deus é ruim, porque não sei o quê, começar a reclamar, falar para 10 pessoas que a vida é ruim, que a vida é mal, e murmurar, e blá, 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 blá. Tá, e daí? Entende? Daqui a pouco, daqui 10 minutos, acabou tudo, todo mundo foi embora, cada um cuidar da sua vida, e eu continuo com o problema. E triste, e nervoso, e angustiado, e ruim. E aí eu vou descontar em alguma coisa, o quê? Bebida, comida, sei lá, de repente até nos meus filhos, no meu cônjuge. Resolveu? Não resolveu. Agora, pensa diferente. Eu tô triste, eu tô angustiado, eu tô nervoso, eu tô com raiva, que a vida tá ruim, e aí eu vou orar. E aí eu oro, eu choro, eu falo com Deus, o Senhor me abandonou, e blá blá blá, e blá blá blá. Vamos supor que eu reclame, tá? Porque a gente não é de ferro. Vamos supor, Senhor, cadê o Senhor? Porque assim tá ruim, assim tá assado, e blá blá blá, falo. Eu alivio. Aí eu escuto. Eu já tô ali no ruim mesmo, despedaçado, e eu escuto. E aí o Espírito Santo me consola, filha, eu tô aqui, não é assim, ou me dá algum insight, ou então me dá alguma ideia, ou então simplesmente eu desabafei, eu saio dali
com o coração mais aliviado, passa o dia, de repente vem o quê? Uma estratégia, uma ideia. Entende? Então é muito diferente quando eu levo todos os BOs para Deus do que quando eu levo os BOs para os outros. Quando eu reclamo, quando eu xingo, fico brava e não resolve nada. E aí, né, eu brava com as coisas, porque a gente chega nas conclusões assim, né? E aí lá vai eu, tá bom, Senhor, então vamos dar graça. Aí eu comecei, graças a Deus, porque eu tenho casa. Eu fui lembrando, graças a Deus porque meus filhos estão saudáveis, graças a Deus. Eu fui de raiva, graças a Deus por causa disso, graças a Deus por causa daquilo. Cara, no final, eu sentei e eu falei, caraca, quanta coisa eu tenho. Porque às vezes a gente foca num problema, né? Numa situação que a gente quer resolver. E você fica ali o dia inteiro naquela situação que você quer resolver, e você não olha em volta. Você não observa o quanto de coisa boa você tem, o quanto de coisa boa tá funcionando. Tá funcionando, sua casa tá funcionando, sua vida tá funcionando, sua família tá funcionando, seu trabalho está funcionando, né? Tá tudo funcionando. E você tá vendo? Não, você tá focada no BO. Então não se esqueça. Se der bom esse ano, glórias a Deus. Mas e se der ruim? Glórias a Deus. Não se esqueça de dar seu dízimo. Não se esqueça de adorar a Deus. E se não der, e se tiver muito ruim, mas muito ruim, porque eu já tive dias assim, aguenta até meio-dia. Meio-dia tu chora nos pés do Senhor e aguenta até de noite. E aí você apaga e dorme, e no outro dia é uma outra história. Já teve dias de eu viver assim. E vai aguentando, e vai vivendo, e vai fazendo, e faz o que tem que fazer, e vai indo, porque uma hora o sol sai. Entende? Uma hora o sol vai sair, minha filha. Ó, laranja, vai ficar laranja. Entendeu? Não há tempestade que dure para sempre. E como diz os coach da vida, se você levantar do caixão, não tem velório. Então continua, só continua, não blasfema a Deus nos dias difíceis. Se por acaso você pensar em reclamar, já, graça, sai capeta, graças a Deus, porque meu Deus é bom, meu Deus fez isso e fez. Vai lembrando o que Deus fez na sua vida. E ele faz assim, ele faz essa, fala alto já pra zangar o capeta mesmo. Graças a Deus por causa disso, graças a Deus, Senhor, eu te dou graça. E vai na graça, Tá com raiva? Vai na graça. Tá rastejando? Vai na graça. Vai chorando? Vai na graça. Vai passar. Tudo passa, gente. Vai passar, a gente vai chegar do outro lado. Entende? Mas não se esqueça, se for bom, graça. Se for ruim, graça também, tá? Deus abençoe, até amanhã. Porque Deus é bom, né? Não? Deus é muito bom, cara. Deus sempre será bom, tá? Deus abençoe vocês, tchau. Obrigado por assistir, tá? Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus.